Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Estou aqui para mais um vídeo, mais uma quinta-feira, para mais vídeos para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da NCA Intercâmbio. É um prazer ter vocês aqui acompanhando a gente. E hoje vamos bater um papo aqui falando sobre preciso ter inglês para conseguir um trabalho na Irlanda? A resposta é não. Mas vamos lá. É um não, mas tem algumas coisas aqui que você precisa saber, porque depende muito de alguns fatores. Mas lógico que você não necessariamente vai ficar sem emprego se você ainda não fala inglês e vai fazer seu intercâmbio. Você consegue sim começar a sua vida lá, mas tem alguns fatores aqui que eu vou falar para vocês durante o vídeo, que a gente tem que bater esse papo aqui, que é importante para você que está pensando em fazer intercâmbio, ainda não tem inglês, vai viajar sem inglês, e claro que precisa, né, trabalhar, pois é muito caro, né, você se manter no país fora. O nosso dinheiro é desvalorizado no Brasil e com o que a gente viaja, a gente precisa trabalhar para se manter. Mas vamos conversar aqui nesse vídeo hoje e falar sobre isso. Antes de começar, vem aqui embaixo, deixa o seu like, comente aqui, deixa aqui um comentário com sugestão de vídeo, se você tem alguma sugestão para algum vídeo, algum assunto que você queira que a gente aborde aqui. Compartilha também esse vídeo com algum amigo seu, algum amigo que está para viajar, que está pensando em fazer intercâmbio também, compartilhe com ele. E o sininho, ativa o sininho, porque o sininho é importante para você toda quinta-feira receber a notificação que nosso vídeo saiu fresquinho para você acompanhar aqui. Para de enrolação então, bora lá pro vídeo, pessoal! Bom, pessoal, como eu falei no início do vídeo, não precisa, basicamente, você já está falando inglês para você conseguir um trabalho. Ah, mas João, mas como é assim? Você está falando que não precisa ter inglês para trabalhar? Pessoal, não é isso. Você tem que desenvolver o seu inglês sim para trabalhar, mas não quer dizer que você ainda não tem o inglês fluente, você ainda não fala inglês totalmente, ele está aprendendo, que você não vai conseguir um trabalho. Vou falar aqui, né? Nós trabalhamos com intercâmbio, nós temos aqui um know-how de vários alunos já que chegaram, muita gente que chegou, às vezes não sabe falar água, não sabe falar nada em inglês e consegue o trabalho, consegue trabalhar. Claro que depende do tipo de trabalho, tá, gente? Não é qualquer trabalho que você vai trabalhar sem falar inglês. Na sua área, você não vai conseguir se você não falar inglês. Atendimento ao público, você não vai conseguir se você não falar inglês. Mas tem vários trabalhos que você pode iniciar tendo ali o básico do básico do inglês, que são trabalhos que precisam de muita gente, tem alta demanda de pessoas, e o inglês seria uma coisa que seria muito bom você ter, mas que se você não tem, mas tem disposição, está precisando trabalhar, tem força de vontade, você consegue sim o trabalho, tá? Vamos lá, um exemplo meu, tá? Vou passar aqui a contar a minha história. Quando eu cheguei na Irlanda, eu fiquei 3 meses estudando, eu não tinha inglês ainda, eu tinha um inglês bem básico, comecei a fazer CCIA, e quando eu entrei na escola, não tinha o meu nível, porque o meu nível era o primeiro ali, do básico, né? Quando você tem o inglês no Brasil, você chega na Irlanda, é um nível totalmente diferente, né? Nem sempre o nível que você tem lá vai ser correspondente ao que você tem na Irlanda, porque tudo muda. No Brasil a gente aprende muito a escrever, a ouvir, mas às vezes a gente não fala, né? Então tem muita coisa que a gente tem que desenvolver. E eu cheguei, fiquei 3 meses estudando e depois fui procurar trabalho, mas o meu inglês era super básico, aquela vergonha, isso em 2015, quase não tinha brasileiros lá na Irlanda na época. Então, eu fui atrás de emprego, peguei meu currículo e fui, sem falar, sem nada. Entreguei meu currículo para a pessoa lá no pub, no Seven Pub, que é o pub, um dos meus pubs favoritos, que tem igual. Deixei meu currículo lá, mesmo não tinha placa de anúncio, nada, deixei lá. Quando eu tô saindo, eu tô um pouco na rua, subindo no Shop Street, recebo uma ligação. E aí? E o inglês? Atendi, entendi o que mais ou menos que ela queria, falou o horário, eu falei, certo, tô lá para fazer a entrevista. Na verdade, foi super rápido. Cheguei lá, perguntou algumas coisinhas, falou se eu poderia já vir no outro dia de manhã. Pronto, perfeito. E tá eu lá com o meu inglês, que não falava muito bem. Então era um emprego para cleaner, né? É o ponto que eu quero chegar. Era um emprego a parte de limpeza. Então, muitos empregos na parte de cleaner, tem muitas pessoas em Galway, por exemplo, né, que a gente tem um know-how bem grande, que tem a faculdade, precisa de fazer cleaner de manhã. 5 da manhã a pessoa vai para lá. Então, muita gente consegue trabalho lá e não tem inglês ainda, porque falar ali, você entender a ordem, limpar aqui, limpar ali, é suficiente. Então, é esse ponto que a gente quer chegar aqui com o vídeo, né? Que você não precisa estar fluente, você não precisa já saber muito inglês para você trabalhar na Irlanda. A depender do trabalho, você consegue sim. Claro que se você quer na sua área, se você quer um trabalho específico, aí vai precisar sim de inglês. Mas esses empregos de entrada, de cleaner num pub, cleaner na faculdade, no hospital, esses empregos normalmente, se você não tem inglês ainda muito bom, ou às vezes nem tem inglês nenhum, tem muita gente que inglês nenhum consegue trabalhos nesses lugares, porque já tem outras pessoas lá, outros brasileiros, que ainda ajudam também, então já ajuda com as ordens ali, com o que tem que fazer. Então essas pessoas conseguem esse trabalho, tá? É isso que a gente, por isso que a gente diz que não precisa necessariamente você ter inglês para você conseguir um trabalho na Irlanda.
Diferente de outros países. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Dubai. Se em Dubai você não tem inglês, você não consegue trabalho. Porque lá em Dubai, o brasileiro, por exemplo, nós já falamos em vários vídeos aqui, o brasileiro, por exemplo, lá não faz qualquer tipo de trabalho. Então, o trabalho de cleaner não tem para brasileiro. Só se for muito informalmente, você conseguir alguém que faz uma indicação. Mas as empresas não contratam brasileiro trabalhando esse tipo de trabalho. É um trabalho um pouco acima. Vai ser sempre atendimento ao público. Então, você precisa ter um inglês diferente da Irlanda. Na Irlanda, qualquer trabalho você de entrada você pode fazer. Então, esses trabalhos de cleaner acabam sobrando para quem não tem inglês consegue esses trabalhos. E depois você vai evoluindo. E aí, na outra história minha, da mesma época, eu consegui esse trabalho nesse pub. E eu tava de férias, porque na época era o visto de um ano. E no verão eu tava de férias o período todo. Eu tava de férias maio, junho, julho e agosto. 4 meses de férias. Isso foi em maio eu já consegui esse emprego. E aí tinha um restaurante que também tava um cartaz lá que precisava de kitchen porter. Toda a vida lá, toda a vida, toda a vida não saía. Um dia eu entrei sem currículo, sem nada. Ah, tá precisando ainda de kitchen porter aqui? A garçonete falou, ah, vou falar com o chefe. Falou com o chefe, falou, ah, você quer fazer a entrevista agora? Já fui, fiz a entrevista, super rápido, meu inglês também super básico. E fui trabalhar. No outro dia à noite falou, vem trabalhar à noite, amanhã então. Eu chego lá, na cozinha, lá em cima, no quarto, no terceiro andar, um francês com um inglês pior que o meu e com sotaque francês que é muito carregado. Ele pedia água, pedia as coisas, eu não entendendo nada e trabalhando. Se entendemos, né? Nos entendemos, na verdade, nos entendemos ali e consegui, foi indo e o inglês foi evoluindo, aprendendo. O ouvido vai desenvolvendo mais, que você pega um sotaque mais carregado, uma coisa mais difícil, depois o seu ouvido acaba desenvolvendo muito mais fácil quando você escuta sotaques diferentes. Então eu não tinha inglês muito bom e consegui esses dois trabalhos. E eu conheço muita gente que sem inglês, com inglês pior do que eu tinha, também consegue esse tipo de trabalho. Que te importa, muitos que te importam, às vezes não sabem inglês direito, não falam. Só que chega na cozinha, eles mostram isso aqui, ele vai aprendendo. Eu fui aprendendo muito meu vocabulário, com parte de cozinha mesmo, um talher, essas coisas, foi tudo ampliado, né? Essa parte do vocabulário com relação ao meu trabalho. Então eu fui aprendendo lá, escutando o chefe falando, gritando ali para lá e para cá, e conversa daqui, conversa dali, e você começa a desenvolver. Então é isso, pessoal. Basicamente, não precisa ter o inglês ali para você chegar lá e conseguir um trabalho que às vezes tem muito medo. Ah, mas eu não tenho inglês, eu vou conseguir trabalhar porque eu preciso de dinheiro para me manter na Irlanda. Sim, mas isso depende muito de você também, tá? Não pode ter vergonha, porque se você não tem inglês, não tem, tem vergonha, não tem força de vontade, aí complica, junta muita coisa negativa, né? Então, não ter o inglês, mas ter força de vontade, não ter vergonha de encarar, de perguntar, de falar de novo, repetir, pedir para repetir e querer aprender, você consegue. Então, é um pacote, tá? Que você tem que juntar determinação com não ter vergonha e querer mesmo muito aquilo ali para você conseguir o seu trabalho, tá bom? Então, esse pessoal, queria deixar esse recado para vocês aqui. Se você tem medo, né, de ir para a Irlanda e não conseguir um trabalho porque você não tem inglês ainda, se você tiver todo esse pacote completo aí, com determinação, com força de vontade, de querer mesmo, foco objetivo, você consegue e seu inglês vai melhorar com o tempo. Né? Na escola, junto com a escola em paralelo com o seu trabalho, o seu inglês vai evoluir, você vai depois evoluir também. Se você tem uma área específica depois que quer mudar, se você quer tentar um visto de trabalho, aí o seu inglês vai evoluir, você vai ficar lá, talvez renove. Faça uma faculdade, temos muitos alunos que vão, fazem 3 cursos de inglês, fazem faculdade, conseguem o visto de trabalho, já estão com família, casa, com filho, cachorro. Então isso depende muito da força de vontade de vocês. Tudo que começa num dia, você chegar a fazer intercâmbio sem saber inglês, com medo que não vai conseguir um trabalho, a mudar de vida e conseguir já às vezes constituir uma família lá e um trabalho, uma carreira, tem muita gente que consegue. Então depende muito de você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, uma sugestão de um vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, ativar o sininho para você receber a notificação toda quinta-feira, que é importante para a gente. Você compartilha esse vídeo, interagir com a gente para poder espalhar mais aqui os nossos vídeos, espalhar mais a palavra aqui para pessoas como você que quer assistir esse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro do mundo de intercâmbio, com informações importantes e relevantes sobre intercâmbio. Muito obrigado, pessoal. Aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.